Bora lá. Pessoal, até que enfim, glória a Deus, apostila 2. E na apostila 2 a gente vai trabalhar essa parte de matemática, também voltada para álgebra, a ideia de função. Então, nessa apostila a gente vai ver o que é uma função do primeiro grau e a segundo grau. Essa palavra é nova para vocês e um terreno totalmente inédito, devido ao fato que ela já é matéria mais do ensino médio. Então, no nono ano a gente faz tipo uma introdução, que a gente consegue ver ela de forma mais concreta, e no ensino médio, quando tivermos mais amadurecido numas teorias e em conceitos de conjuntos, por exemplo, nós vamos ver ela de forma mais abstrata. Aqui nós vamos ver que funções existem em várias situações do nosso cotidiano e que através delas dá para fazer gráficos e estudar algumas previsões. Hoje, nessa aula, nós vamos estudar o que é o plano cartesiano e o que é relação cartesiana. No final da aula, eu já quero que vocês estejam prontos a localizar um plano no sistema de coordenadas cartesianos. Quero também que vocês saibam marcar esse ponto, entender o que são os quadrantes, entender o tanto de coisas que a gente tem que aprender hoje aqui nessa videoaula. Nós também temos que entender o que são diagramas, relações cartesianas e relações binárias, tá bom? Tudo isso na aula de hoje. Então aqui, pessoal, ó, como vocês podem ver, nós temos o GeoGebra. Esse aplicativo ele serve para a gente estudar os comportamentos de várias coisas geométricas. E uma delas também são as funções. E o GeoGebra ele vem com o plano cartesiano, que é o objeto de estudo desse módulo. Um plano cartesiano, pessoal, como mostra na tela de vocês aí, ó, é um eixo de duas retas, onde uma está deitada, que a gente chama de eixo horizontal, e a que está em pé é o eixo vertical. Ela vai ser dois eixos chamados de eixo X e eixo Y. Ou seja, o deitado é o X e o em pé é o Y, tá bom? Cada ponto que eu marcar nesse plano, ele vai ter uma ordenada. Exemplo, se eu quiser marcar o ponto aqui, ó, ele vai ter uma coordenada, aqui já falar que é uma coordenada primeiro x e depois y. Nesse caso aqui, ó, o A, como vocês podem ver na figura, ele tem a coordenada 4 e 2. E a gente escreve, só um momentinho, e a gente escreve dessa forma aqui, ó, A, 4 e 2. O B aqui, por exemplo, ó. O B é menos 4 e 1, ó. Sempre eu começo pelo X e termino no Y, tá bom? Quero marcar exemplo ponto 5 e menos 3. Ó, então, primeiro tem dois 5, ó, o 5 do Y e o 5 do X. Eu procuro o 5 do X e procuro o menos 3 do Y. Tá vendo? 5 e menos 3. O ponto D aqui, ó, é menos 4 e menos 3. Por que é importante seguir essa regra? Ó? Se eu marcar exemplo aqui, ó, o ponto 2, 1, que é o ponto E, tá vendo? E o ponto 1, 2. Eu mudei os valores, mas você pode ver que o F ele é diferente do E. Por isso que é importante sempre seguir a regra. Primeiro o valor de X e depois o valor de Y. Se eu marco aqui o ponto da origem, ó, o ponto G, que a gente fala que é a interseção dos dois eixos, ele vai ser o ponto 0, 0. Se eu marco algum ponto aqui da reta X, então não tem um valor para Y, por exemplo. Marque aqui o ponto 4. Vai ser 4 e 0, porque pertence ao eixo X, como daqui ao lado. Ó. Se eu marcar algum valor aqui do ponto Y, por exemplo, menos 3, ó, aí já vai ser 0 no X, porque ele está em cima da reta Y, e menos 3. Os quadrantes é bem simples. Ó. O quadrante é como se fosse um C aí na tela de vocês. Ó. O ponto A pertence ao primeiro quadrante, que é essa primeira faixa aí. Ó. Já o ponto B vai pertencer ao segundo quadrante. E embaixo aqui da faixa da outra vai ter a faixa do terceiro quadrante, que está o ponto C, nesse caso que eu mudei aqui no aplicativo, tá vendo? E o ponto D pertence ao quarto quadrante, perdão.
É muito importante a gente entender isso, tá bom, pessoal? O que são os quadrantes, o que são os eixos e como eu marco o ponto. Qualquer coisa, volta e reassiste o vídeo. Tanto que é fácil marcar, é como se fosse um joguinho de batalha naval. É só saber a localização que a gente quer. Bem simples, né? Agora, pessoal, eu vou explicar para vocês, sabendo que isso é um pau ordenado, vai ter algumas consequências e algumas propriedades sobre isso. Então, para isso, pode entrar relação cartesiana. Pessoal, um exemplo bem claro do que é uma relação cartesiana entre dois conjuntos, ó, ou um produto cartesiano. Se eu estou fazendo uma relação de A em B, é pegar todos os elementos de A e corresponder com B. Ou seja, o 0 vai com 4, o 1 e vai com 3, o 1 vai com 3, o 1 vai com 4, o 2 vai com 3 e o 2 vai com 4. E escrever isso em forma de pontos cartesianos, exemplo. Ó. 0 e 3, depois 0 e 4, depois 1 e 3, depois 1 e 4, continuando aqui, 2 e 3, e por fim, 2 e 4. Então, esse é meu produto cartesiano de A por B. Sempre começo com os elementos de A e termino com os elementos de B. Se for ao contrário, pessoal, porque aqui eu fiz AB, se for BA, aí eu tenho que fazer ao contrário. Tem que começar com os elementos de B e terminar com os elementos de A. Então, olha tanto que é simples. Mesma forma, ó. O primeiro elemento é o 3, não é? Então, o 3 vai ter que fazer com 0, com 1 e com 2. Vamos lá? Vai dar o par 3 e 0. Vai dar o par ordenado 3 e 1. Vai dar o par ordenado 3 e 2. Acabou. O próximo elemento de B é o 4, que também opera com todos de A. Então, vai ficar 4 e 0, 4 e 1 e 4 e 2. Então, esse aqui é meu produto cartesiano de A por B. Note que todos têm a mesma quantidade de elementos. Ó, aqui tem 6 pares. Aqui também tivemos 6 pares. Porém, eles não são iguais. Tendo em vista aqui que 0 e 3 é diferente de 3 e 0. Para a gente ver isso, imagina lá no nosso plano cartesiano, ó, o eixo X e o eixo Y. Ó. Marcar o ponto A, que é 1 e 2, 1 no X e 2 no Y, aqui no caso coloquei a linha, é diferente de marcar o ponto 2 e 1, porque é 2 no X e 2 no Y. Lembrando, ambos pertencem ao primeiro quadrante, mas eles são diferentes. Lembrando que um ponto sempre, primeiro é o X e depois é o Y. Certinho? E aprofundando mais um pouquinho aí nesse conceito, também nós vamos chamar agora o que é relação binária, produto e imagem de uma função, e o que é função inversa. Vamos imaginar então, para a gente ter aqui que ela é de formação, que uma função eu vou escrever sempre f de x, tá bom? Isso aqui é uma coisa mais para o próximo módulo, mas aqui a gente já pode falar de lei de formação que está ligado à função. O que quer dizer aqui? Está pegando uma lei de formação e está achando o dobro do número. Ó. Exemplo, o 1, se é para achar o dobro, vai ligar aqui no 2. O 2 vai ligar no 4. O dobro de 3 é 6. E o dobro de 4, por fim, é o 8. Isso aqui é um diagrama. Tá vendo? Correspondências. Aqui está associando o número mais 1. Então, é o sucessor, não é? O sucessor de menos 2 é menos 1. O sucessor de 0 é 1. O sucessor de 3 é 10? Não. O sucessor de 3 é o 4. E o sucessor de 9 é o 10. Então, com isso, pessoal, eu consigo fazer relações. E essas relações, mais tarde, como eu disse, vão estar ligadas a esse símbolo aqui que eu escrevi, ó. Que é um símbolo de função, tá bom? Uma relação binária, então, vai ser o quê? Os pares ordenados gerados através dessas relações aqui que eu fui aplicado, ó. Exemplo aqui, essa relação binária, ó, é o 1 e o 2. Vai ser também o 2 e o 4. O outro par ordenado foi o 3 e o 6, que é o número e seu dobro, né? E o outro vai ser 4 e o
8. Ele é um subconjunto, ó, tá vendo? E a relação binária desse aqui, ó, também é a mesma coisa, ó. O 2, lembrando que sempre é de x para y, né? 2 com menos 1, cuidado para não fazer ao contrário, pessoal, tá bom? O 0 vai para 1, o 3 vai para 4, o 9 vai para... Dá para marcar isso aqui lá no plano cartesiano que a gente estuda, tá bom? Uma relação inversa é pegar uma função e colocar o símbolo de negativo aqui em cima, um negativo. Que é o quê? Se eu tenho 3 leva em um 0, 5 leva no 6, por exemplo, por alguma regra aí matemática, a relação inversa é só trocar de posição. Olha que interessante. Tranquilo? Bom, acabou não. Vai ter mais vídeos semana que vem, estudando mais um pouquinho sobre o que é função. Mas na aula de hoje a gente viu o que é plano cartesiano, o que é uma relação ou um produto cartesiano. A gente viu também nessa aula que uma relação, um produto cartesiano gera conjuntos. E esses conjuntos, vocês vão ver que na próxima aula está totalmente ligado à lei de formação da função e o conceito de função. E isso, mais para frente, vocês também verão que vão formar o gráfico da função, certinho, pessoal? Então, beijo aí, bons estudos e até as lives!